everyone! Eu sou a Paty Gonçalves e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre o verbo have got. O verbo have got é um verbo muito comum, muito usado, principalmente na Inglaterra. Ele é um verbo um pouquinho mais formal, mas que em um momento ou outro as pessoas usam no dia a dia. Para que serve eu saber o verbo have got? Eu sei o verbo have got principalmente para eu entender quando alguém está falando comigo nisso, para eu não me confundir achando que é alguma outra conjugação, e também para eu saber responder de forma correta. Quando eu estiver explicando como eu faço para responder pergunta, vocês vão entender que existe uma forma específica de eu responder perguntas com have got. Significado. O verbo have got, ele significa exatamente a mesma coisa que o verbo have. Quem já tem algum contato com o inglês e sabe o que significa have, eles dois têm o mesmo significado, que é ter, possuir. Quando eu quero dizer que eu tenho posse sobre algum objeto ou sobre alguma coisa, ou sobre um familiar, não é uma posse sobre um familiar, mas eu quero dizer eu tenho 3 irmãos, eu também usaria a conjugação desse verbo. Vamos lá para as conjugações? Primeiro, no positivo. No positivo eu conjugo da seguinte forma: I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got e they have got. Tudo isso para dizer eu tenho, ele tem, nós temos, enfim. Usando os nossos pronomes pessoais, que para quem não lembra, eu tenho lá no Instagram um vídeo explicando o que significa cada um. Lembrando que no lugar de um pronome pessoal, eu também posso usar o nome da pessoa, tá? A gente treina com os pronomes. Por exemplo, se ao invés de ela, eu quiser usar minha mãe, ou então ao invés de ele, eu quiser usar João, eu posso. Então vamos treinar um pouquinho? Vamos lá, com have got. I have got a house. Eu tenho uma casa. Porém, não é tão simples assim. Na verdade, as pessoas usam abreviações. Elas não usam o verbo realmente inteiro do jeito que ele é. Então vamos dar uma revisada como eu uso as abreviações? Então, I've got, you've got, he's got, she's got, it's got, we've got e they've got. Provavelmente, se vocês já ouviram, vocês ouviram a forma contraída do have got e talvez não tenham nem percebido, tenham achado que a pessoa falou só got. Vamos fazer um exemplo com he. He's got a cat. Repete comigo. He's got a cat. O que você está dizendo? Que ele tem um gato. O positivo ficou claro? Vamos passar para o negativo então? Como que eu nego o verbo have got? Para eu negar, eu coloco o not entre o have ou o has e o got. Então, not entre o have e o got. Como que a gente faz isso? Abreviando também. Então, vamos olhar todos os pronomes? Eu falo I haven't got, you haven't got, he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got, we haven't got e they haven't got. Tudo isso para dizer eu não tenho, ele não tem, você não tem, nós não temos, ok? Exemplo, vamos falar que o João não tem uma casa. João hasn't got a house. De novo, João hasn't got a house. Conseguiram falar? E para fazer pergunta? Como que a gente faz pergunta com have got? Para eu fazer pergunta, eu vou acrescentar, na verdade eu não vou acrescentar nada. Eu vou pegar o sujeito, o pronome ou o João, e vou colocar entre o have e o got. Vou perguntar primeiro se você tem cachorro. E eu quero que vocês respondam aqui nos comentários quando vocês aprenderem a responder pergunta de sim ou não. Então, perguntinha para vocês me responderem. Have you got a dog? De novo, have you got a dog? Ou um gato? Vou perguntar do gato também. Have you got a cat? Vou esperar a resposta de vocês, hein? Como que eu respondo isso? Quando a gente faz uma pergunta de sim ou não no inglês, a gente sempre responde de forma curta. Eles chamam de short answers.
Não é tão simples quanto no português, porque eles consideram falta de educação você simplesmente falar sim ou simplesmente falar não. Eu tenho que complementar com um item específico da pergunta. Então, por exemplo, na nossa pergunta, Have you got a dog? Eu respondo Yes, I have ou No, I haven't. E isso serve também para todos os outros pronomes. Por exemplo, se eu pergunto, eles têm uma casa? Have they got a house? Yes, they have. No, they haven't. E aí, outra coisa pra gente se atentar é que eu não coloco got na resposta curta. A minha resposta curta só vai conter have ou haven't, has ou hasn't. Então, é completamente errado se eu perguntar Has he got a house? E eu responder Yes, he has got. Ou Yes, he has got a house. Totalmente incorreto. A resposta é Yes, he has ou No, he hasn't. Bom, agora que vocês já sabem escrever no positivo, já sabem negar e já sabem fazer resposta curta para a pergunta, eu quero que vocês respondam aqui nos comentários se vocês têm ou não têm animais de estimação. Have you got a pet? Se você quiser complementar a sua resposta, você pode dizer Yes, I have, ponto final. I've got 5 dogs. Você explica o que é que você tem. Vou esperar a resposta de vocês. Quero ver se vocês entenderam esse have got. E lembrem-se que se uma pergunta for feita com have got, a forma correta de responder é com have got. Combinado?